Olá, olá meus alunos, nós vamos então iniciar agora, nesse momento, a nossa aula a respeito do segundo reinado sobre a política externa. Nós já conversamos sobre a política interna, os conflitos e as disputas políticas entre os chamados restauradores e os liberais moderados, que depois vão assumir nomes aí como Saquarema, Josias, e há por parte de Dom Pedro II uma habilidade para poder criar entre esses dois partidos uma alternância no poder, e aí aquela tensão política entre eles acaba reduzindo e, de certa forma, se a gente pensar, eles tinham muito mais semelhanças do que diferenças. Então foi isso que foi abordado aí, principalmente foi abordado no assunto referente à política externa do segundo reinado. Bom, na parte econômica, nós abordamos sobre as duas regiões do café, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, a visão econômica, social dos cafeicultores dessas regiões. A gente considera que os cafeicultores do Vale do Paraíba ainda têm fortemente uma visão, uma mentalidade colonialista, baseada no sistema de plantation, na monocultura, no trabalho escravo e também na exportação do produto, né, que era o café, o principal produto econômico. Então, esse eixo aí de latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Já o Oeste Paulista há uma visão um pouco mais progressista, do ponto de vista de pensar na diversificação da produção agrícola e principalmente na ideia de uma possibilidade de desenvolvimento de uma indústria nacional. E o grande nome dessa proposta mais progressista foi o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, que acabou sendo sabotado pelas elites conservadoras do Brasil. Há também a questão da tarifa Alves Branco, a lei Bill Aberdeen e Eusébio de Queiroz, a lei de terras. E se a gente pensar do ponto de vista prático, olhando para essas leis, por que a Inglaterra, o parlamento inglês, aprova a lei Bill Aberdeen, que proíbe o tráfico negreiro no mundo? Com qual objetivo? Objetivo humanitário? Não, seria deslocar o capital desse setor escravista, desse tráfico de escravos, para a indústria britânica. Ou seja, aqueles empresários do tráfico de escravos iriam investir a partir de agora na compra de manufaturas inglesas, e assim isso ia impulsionar o desenvolvimento industrial da Inglaterra. Então há um interesse econômico por parte da Inglaterra e nem tanto humanitário. Não que não existissem essas discussões humanitárias, mas de forma bem objetiva há, nesse caso, um objetivo econômico e há uma pressão para que o Brasil aprove uma lei também que proíbe o tráfico negreiro, que foi a lei Eusébio de Queiroz, que na prática não funcionou por conta do contrabando. Mas o fato é que oficialmente você tem uma redução, sim, não só oficialmente, mas redução do tráfico negreiro, e isso acaba prejudicando, de certa forma, ou onerando ainda mais o preço dos escravos, das pessoas escravizadas no Brasil. Enfim, esses foram os assuntos abordados no segundo reinado, na dimensão da política interna, as disputas políticas,
porque liberais moderados e os chamados conservadores, não havia entre eles uma grande diferença ideológica. Eles disputavam poder. Essa era a grande questão entre eles. E na questão econômica, você tem duas forças antagônicas aí. Uma força mais progressista e uma força que a gente pode dizer assim, conservadora, que tem uma mentalidade colonialista. Bom, política externa. Bom, a política externa brasileira do segundo reinado, ela foi bem conturbada, principalmente na segunda metade do século XIX. E o que a gente pode entender dessa política externa? Vai ter um episódio que vai gerar uma crise diplomática entre o Brasil e a Inglaterra, quando 3 marinheiros britânicos foram presos por desordem, certo? E aí, o que acontece? A Inglaterra não gostou da prisão desses marinheiros, que os relatos contam que eles estavam bêbados, e então você prendeu 3 oficiais da Marinha inglesa, e isso gera um certo problema, e gerou um problema diplomático. E teve um episódio que agrava essa relação entre Brasil e Inglaterra, que ocorreu quando um navio britânico ele naufragou, e a carga que caiu ao mar, ela foi saqueada por brasileiros. Então, o que os ingleses queriam do Brasil? Queriam que o Brasil, então, libertasse os 3 prisioneiros, os oficiais da Marinha, e pedisse desculpas. E, ao mesmo tempo, que o governo brasileiro pagasse uma indenização por conta do roubo da carga. O Brasil fazendo valer sua soberania, o Brasil acaba se negando a pagar essas indenizações ao governo inglês, e também não se retrata, não pede desculpas por conta do episódio dos marinheiros. O embaixador inglês no Brasil, o Christie, foi ele que fez que representou o governo inglês no Brasil diante dessas duas situações. Então, esse episódio ele ficou conhecido como questão Christie. Isso teve impacto na relação diplomática entre Brasil e Inglaterra, onde, temporariamente, os 2 países romperam essa relação diplomática. E isso acaba tendo um certo impacto na economia brasileira, porque a gente não pode esquecer que o Brasil importava as manufaturas da Inglaterra e exportava o café brasileiro, os produtos agrícolas, para os ingleses. Então, é claro que nessa situação quem acabou perdendo mais foi o Brasil, por conta de depender aí basicamente do café. Então tem esse episódio aí, que é essa crise diplomática envolvendo Brasil e Inglaterra, que tem aí uma repercussão na economia brasileira, porque quando você rompe uma relação diplomática, você também está rompendo ou reduzindo, talvez não rompendo totalmente, mas reduzindo as relações comerciais, as trocas comerciais. E aí os produtos ingleses acabam tendo dificuldade para chegar no Brasil, e o pouco que chega, ou os produtos que vêm de outras nações, acabam ficando mais caros. Então, isso gera uma inflação e, ao mesmo tempo, faz a desvalorização do café pelo excedente de produção, né, que não é exportado. É uma crise econômica e uma crise diplomática. Bom, um outro assunto que tem relação também com uma política externa brasileira do segundo reinado ocorreu quando, por interesses econômicos, o Dom Pedro II e, no caso também, o presidente argentino fizeram aí uma intervenção, não militar, mas uma intervenção
na política interna do Uruguai, que na época não chamava Uruguai, mas província de Sacramento. É importante destacar que essa província de Sacramento era uma colônia que pertencia à Espanha, mas que, num dado momento, a Argentina, pós-independência, teve interesses em anexar esse território, e o Brasil também teve interesses de também anexar esse território, e há um momento que a província de Sacramento ela pertence ao Brasil no governo de Dom Pedro I, durante o governo, né, a presença, de Dom João VI no Brasil, em retaliação ao Napoleão Bonaparte e também à Espanha. Por quê? Quando o Napoleão Bonaparte ele decide invadir o Portugal, nós temos um acordo entre França e Espanha chamado Tratado de Fontainebleau, que permitiu a passagem das tropas francesas no território espanhol. Então, o Dom João, o príncipe regente, depois que ele chega ao Brasil, existe aí um rancor, e é natural, né, um desagrado, evidentemente, com a Espanha, com a França, e também com a Espanha por ter permitido a passagem dessas tropas. A retaliação por parte de Dom João em relação à Espanha foi justamente anexar a província de Sacramento ao Brasil. E depois essa província ela volta ela deixa de ser do Brasil no governo de Dom Pedro I. Então, essa província de Sacramento ela foi uma região de disputa entre Brasil e Argentina. O fato é que a província não queria se submeter nem ao Brasil e nem à Argentina. E, no fim das contas, essa província ela consegue a sua emancipação, tá? Consegue a sua autoafirmação e surge aí a República do Uruguai, tá? Que não estava submetido nem aos interesses brasileiros e nem argentinos. Bom, então o Dom Pedro I ele apoiava dentro da província de Sacramento, atual Uruguai, um grupo político chamado de os Colorados. Esses Colorados eles eram liderados pelo Rivera. Então, o que nós vamos ter nesse contexto? O presidente argentino Rosas apoiando os blancos. E aí existe uma diferença. Os colorados eles eram representados pela elite rural e os blancos por uma elite urbana e liderados aí pelo Uribe, né, que era o líder desse partido. O fato é o seguinte: havia por parte do Brasil um interesse econômico no Uruguai, assim como a Argentina um interesse econômico no Uruguai, na província de Sacramento. O Brasil do lado dos colorados e a Argentina do lado dos blancos, que eram em dois grupos políticos. Bom, e vai ter um conflito interno dentro da província de Sacramento, e os colorados eles acabam saindo vitoriosos, e aí por conta do apoio de quem? Por conta do apoio de um general argentino chamado Urquiza, que era um opositor do Rivera. Parece estranho, né? Mas o apoio desse general argentino, Urquiza, aos colorados foi determinante para essa vitória. E o apoio também do governo brasileiro. Porque esse general Urquiza,
argentino, ele participou diretamente dessa guerra. Então, quando eu menciono que os colorados, eles eram apoiados pelo Brasil e os blancos apoiados pela Argentina, isso não significa que todas as elites, todos os grupos políticos dentro da Argentina estavam a favor dos blancos. O presidente argentino Rosas estava em apoio aos blancos. E um opositor desse presidente argentino, que é Urquiza, ele sai em apoio aos colorados que vencem. Então, o Brasil tem essa intervenção aí no Uruguai, com interesses econômicos, principalmente ligado aí à carne, né? O charque, a criação de gado, né? Que era o interesse do Brasil na região. Bom, foi uma guerra que envolveu 4 países da América do Sul. Essa guerra é a Guerra do Paraguai, que durou, só corrigindo aqui, de 1865 a 1870. Qual que é a questão dessa guerra? O Paraguai, nessa segunda metade do século XIX, ele começou a se destacar do ponto de vista da produção industrial. O Solano Lopes, um ditador, ele começou a desenvolver no Paraguai a indústria. E isso acabou, então, gerando um desconforto nos países vizinhos. Por quê? Porque como o Paraguai iria escoar sua produção industrial e também agrícola, porque a gente não pode desconsiderar isso também, para os países da Europa, e até mesmo para outras regiões do mundo, tinha que passar pelos rios da Bacia do Prata. Então, havia por parte de Solano Lopes um projeto, né, uma ideia de exercer um controle sobre esses rios. E isso seria fundamental para que o desenvolvimento econômico não esbarrasse em certos impedimentos. Por quê? Porque como o Paraguai iria vender os seus produtos ou transportar os seus produtos industriais para várias partes do mundo, por exemplo, para a Europa e para outras regiões. Se o Paraguai não tem acesso a rios importantes que passam dentro, principalmente da Argentina e do Uruguai. Então, há de fato, nesse caso, uma intenção do Solano Lopes de exercer um controle sobre esses rios. Então, isso acaba motivando a guerra. Então, quando a gente pergunta quais eram os objetivos da Guerra do Paraguai, né? O que levou à Guerra do Paraguai, né? Nessa guerra. Então, tanto o Paraguai, a Argentina, o Brasil, e aí no caso também o Uruguai, né? Tem que acrescentar aqui, quais eram os interesses dessas nações? Evitar que os Solano Lopes tivessem acesso e o controle sobre os rios, que também eram importantes para o Brasil, para o Uruguai e para a Argentina. Então, você imagina, pensando como que principalmente a Argentina e Uruguai iriam vender os seus produtos, escoar sua produção agrícola pelos rios da Prata. Então, os rios Paraná, o rio Uruguai e o rio Paraguai, né? Paraná, Paraguai e Uruguai formam os rios da Bacia da Prata. Então, vamos pensar, como que, no caso, a Argentina, Uruguai
e Brasil, o Brasil nem tanto, porque o Brasil tem o acesso ao Oceano Atlântico através da sua costa leste. Mas a região ali do Mato Grosso, a região do Brasil Central, transportar os produtos agrícolas do Mato Grosso até um porto, por exemplo, do Rio de Janeiro, era muito complicado. Então, era mais fácil você passar pelo Rio Paraná, pelos rios Uruguai e Paraguai e chegar no Oceano Atlântico. Então, havia uma região do Brasil, o Mato Grosso, principalmente, que dependia desses rios, dependia de transportar os seus produtos agrícolas por esses rios. Agora, você imagina se o Solano Lopes ele acaba exercendo um controle sobre esses rios. Isso ia complicar a situação tanto da Argentina, do Uruguai e do Brasil, que poderiam passar por uma crise econômica. Então, o que motiva a Guerra do Paraguai, o que leva à Guerra do Paraguai, é a disputa pela bacia do Prata, a disputa desses rios, o controle sobre esses rios, que davam acesso ao Oceano Atlântico, para poder, sendo fundamentais aí, né, o acesso desses o controle desses rios seria fundamental para escoar a produção agrícola desses países que dependiam da agricultura. Perder esses rios, perder o controle deles, significaria vivenciar uma crise econômica. Então, Brasil, Argentina e Uruguai vão formar a chamada Tríplice Aliança, vão formar um exército contra o Paraguai. E aí nós vamos ter a Guerra do Paraguai de 1865 a 1870. Bom, essa região da Bacia do Prata sempre foi uma região que gerou muitos conflitos na América do Sul. Disputa de fronteiras, essa disputa do acesso aos rios que vão levar ao Oceano Atlântico. Então, sempre existiu esse interesse, até mesmo pelas terras que ali existiam, que eram propícias para o cultivo de certos produtos agrícolas e para a própria criação de gado. Então, os países que foram surgindo a partir dos processos de independência do século XIX, né, independência em relação à América Portuguesa e Espanhola, esses países que foram sendo formados começaram a existir entre eles, entre as elites rurais, representadas pelos seus presidentes, uma grande preocupação com fronteiras, com os rios, e que é uma questão econômica. Bom, existe uma historiografia tradicional que vai dizer que essa guerra ela foi incentivada pela Inglaterra. Por quê? Porque essa guerra traria, aí, no caso, uma crise econômica para esses países e a Inglaterra poderia vender armas com a guerra e fazer seus empréstimos. E também evitar a industrialização e alimentar a desavença entre essas nações. Bom, essa teoria ela não é muito sustentada hoje. Por quê? Porque os ingleses eles tinham negócios na região. Então, incentivar uma guerra entre essas quatro nações significaria prejuízos econômicos para os ingleses. Então,
essa teoria de que a guerra foi motivada pelos ingleses, ela não se sustenta muito. Mas isso não significa que a Inglaterra, o governo inglês, não ganhou dinheiro com a guerra. Por um lado, isso acaba prejudicando alguns negócios que a Inglaterra tinha nesses 4 países, mas, por um outro lado, isso acaba gerando, sim, resultados econômicos e uma dependência econômica desses países com a Inglaterra. Mas afirmar que a guerra ela foi uma conspiração da Inglaterra, primeiro que isso não se sustenta por conta dos negócios que os ingleses tinham nesses países. E segundo, falta ainda para os historiadores documentos que possam comprovar essa informação. Então, não existe, né, muitos documentos que vão comprovar essa versão. Então, a teoria mais aceita hoje, mais defendida, é uma teoria ligada principalmente à disputa pelos rios da Bacia do Prata, porque eles são fundamentais para escoar a produção agrícola desses países, como eu mencionei anteriormente. Disputa de território? Também, mas o principal aí, né, interesses territoriais, tudo bem, isso sim pode existir como segundo plano, mas a questão principal é a Bacia do Prata. Ela é estratégica e fundamental para as economias dessas 4 nações. Era e ainda é. Bom, então, a Guerra do Paraguai, e aí o que deflagrou? Qual que foi o estopim dessa guerra? Quando um navio paraguaio, quando um navio brasileiro, ele foi apreendido por militares paraguaios. Então, aí você tem envolvimento do Brasil direto e aí um acordo diplomático entre Brasil, Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que acabou o quê? Arrasando o Paraguai. Mas antes de falar do Paraguai, as consequências da guerra, existe uma batalha importante, que é a Batalha do Riachuelo, né? Que o exército paraguaio, apesar de ser, do ponto de vista, o exército só de um país contra 3, ele venceu algumas batalhas importantes, mas bem preparado, com melhores armas. Mas essa batalha do Riachuelo foi determinante para que o Paraguai pudesse perder a guerra e fundamental para que o Brasil ganhasse um destaque na guerra e a participação dos militares na guerra acabou criando aí uma imagem dentro do Brasil, uma imagem positiva. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão dos militares. Mas uma característica da guerra foi o seguinte: nós estávamos em 1865, 1870. A questão da discussão da abolição da escravidão estava muito presente. Então, muitos negros, muitas pessoas de cor preta, pessoas escravas, participaram da guerra com a promessa de receberem a alforria, ou seja, a liberdade deles. E aí, claro, muitos acabaram morrendo, né? A liberdade lá no céu, se a gente for pensar assim. Mas o que chama atenção nessa guerra também foi que o número de mortos foi muito grande, né? É uma guerra assim, aos moldes do século XIX, de enfrentamento, de campos de batalha. E o uso de crianças na guerra. Então, aquelas crianças que eram abandonadas, aqueles jovens que viviam nos orfanatos, muitos deles foram levados
para participar da guerra. Então, existe uma participação infantil de crianças de 12, 13 anos e de jovens de 16, 17 anos do Brasil nessa guerra. Então, é importante pontuar a participação de pessoas pobres, de crianças abandonadas, muitos, né, viviam ali de pequenos crimes por conta do abandono e uma necessidade de sobrevivência, foram para esses orfanatos, esses internatos, muitos eram levados para fábricas para poder trabalhar, e aí não recebiam nem salário, mas eram explorados. Isso era uma mentalidade muito comum na época, e alguns deles foram sacrificados na Guerra do Paraguai, utilizados aí nessa guerra, seja lutando diretamente ou dando algum tipo de suporte aos militares. Então, pessoas pobres, negros, escravos, negros alforriados, que foram para a guerra para, de repente, receber algum valor, para receber alguma recompensa financeira, e essas crianças que foram aí a elas impostas a participação na guerra. Então, isso aí é algumas características importantes da gente saber dessa guerra do Paraguai. Bom, e qual foi a consequência da guerra? Então, o que motivou a guerra são interesses econômicos, mas que têm uma relação com a geografia, ou seja, os rios da Bacia do Prata, Paraná, Paraguai e Uruguai, que estavam sendo aí vistos pelo Solano Lopes, o presidente ditador do Paraguai, como estratégicos para o desenvolvimento do Paraguai. Qual foi a consequência da guerra, né, para Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Inglaterra? Bom, Brasil, Argentina e Uruguai, dívida. Além das mortes, é claro, você vai ter dívidas e uma crise econômica. Mas é importante aqui fazer um destaque que a participação brasileira nessa guerra e a vitória em algumas batalhas fortalece essa instituição que é o Exército, as Forças Armadas. Até então, no Império, as tropas imperiais, elas existiam, mas elas não tinham uma autonomia em relação ao governo de Dom Pedro II. A partir da Guerra do Paraguai, dos investimentos que esses militares receberam, com as vitórias que eles conquistaram, eles acabaram ganhando uma projeção, uma ideia de heroísmo muito grande, e que no imaginário coletivo, no imaginário social, acabou fazendo desses militares os grandes heróis nacionais. É claro que foi uma guerra, e toda guerra, né, ela é muito desumana, mas foi uma guerra onde a população do Paraguai ela foi exterminada. Nós tivemos um grande genocídio, uma grande covardia, não só pelos militares brasileiros, mas uruguaios e argentinos, onde nós vamos ter 280 mil mortos nessa guerra, grande maioria homens. A população paraguaia ela vai ter uma redução muito grande, masculina. E os efeitos dessa guerra para o Paraguai são sentidos até hoje, de uma economia arrasada que, de certa forma, não se recuperou. E uma economia entre os países Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. O Paraguai é uma das economias mais frágeis. E depois, é claro que isso a gente tem mais de 100 anos da guerra, mas pensando num processo histórico, o Paraguai sim foi afetado
por essa guerra, porque você perde grande parte da população masculina, você tem uma morte deliberada e muito cruel de crianças paraguaias, de mulheres paraguaias, de idosos, um verdadeiro genocídio, violência sexual, né? E que em muitas situações acaba não sendo discutido, e o que fica no imaginário social é o heroísmo do Exército Brasileiro, né? A guerra poderia ter sido vencida, mas sem tanta barbaridade. Tanta não, sem barbaridade. E os militares eram tão fortalecidos e com uma imagem tão positiva, embora existam essas questões, mas fortalecidos enquanto instituição e com tanta moral na sociedade brasileira, né, no imaginário, como os heróis nacionais, que a proclamação da República ela ocorre por militares. Teodoro da Fonseca e depois a gente tem o governo de Floriano Peixoto. E ao longo do processo histórico brasileiro, toda vez que o Brasil vivenciou crises sociais, crises econômicas e crises políticas, os militares foram evocados como mitos de salvação da pátria, seja na ditadura militar de 1964 a 85, como em outros contextos, como só eles capazes de resolver os problemas do Brasil. O que não aconteceu, né? O que não aconteceu. Então, isso é um ponto importante de entender que as consequências, além da crise de dívidas que o Brasil, o Uruguai e a Argentina contraíram, trouxe essa crise econômica, mas no caso específico do Brasil, essa guerra ela trouxe dívidas para o governo de Dom Pedro II e que isso contribuiu para o fim do Império, né? Porque gera uma crise econômica